Você já se perguntou como ideias aparentemente inofensivas podem distorcer a fé e ameaçar a igreja? A teologia da libertação, uma infiltração ideológica que busca destruir a Igreja Católica. Imagine uma força que subverte a mensagem de Cristo, usando a fé para promover a revolução. Isso já aconteceu. A Igreja Católica, ao longo da história, enfrentou diversas heresias que minaram sua doutrina. Hoje, vamos examinar uma das mais perigosas, a teologia da libertação. A ideia de que essa fé possa ser usada para justificar ideologias contrárias aos ensinamentos de Cristo me causa profunda preocupação. A teologia da libertação não surgiu do nada. Ela tem raízes profundas em movimentos revolucionários e ideologias que distorcem a mensagem cristã, transformando-o em algo radicalmente diferente. Neste vídeo, vamos analisar as origens da teologia da libertação e sua ligação com o marxismo, as perigosas consequências dessa ideologia para a Igreja e para a sociedade. Prepare-se para uma jornada reveladora. A teologia da libertação, em sua essência, centraliza a pobreza física com o foco principal da salvação, ignorando a dimensão espiritual fundamental do cristianismo. Em vez de buscar a salvação da alma através de Cristo, ela propõe uma libertação material, utilizando conceitos marxistas para justificar a luta de classes e a tomada de poder. Leonardo Boff e Frei Beto são exemplos proeminentes desse desvio doutrinário, defendendo a união entre cristianismo e marxismo para alcançar uma sociedade sem classe. Frei Beto, frade dominicano, é um dos principais expoentes da teologia da libertação no Brasil. Para ele, o cristianismo deve se unir ao marxismo para trazer frutos na esfera social. Diante da vertente da reflexão crítica histórica e social marxista defendida por Leonardo Boff, Frei Beto e outros teólogos, o Vaticano se pronunciou sobre o assunto, afirmando que aspectos da teologia da libertação apresentam desvios e perigos de desvio prejudiciais à fé e à vida cristã, inerentes a certas formas da teologia da libertação que usam, de maneira insuficientemente crítica, conceitos assumidos de diversas correntes do pensamento marxista. Entendemos que a teologia da libertação não se preocupa com a salvação espiritual, mas com uma transformação social forçada, baseada em uma interpretação distorcida do Evangelho. Mas a manipulação ideológica não para por aí. A teologia da libertação tem raízes muito mais profundas e perigosas. A infiltração ideológica na religião não começou com a teologia da libertação. A falha em eliminar completamente a fé levou a uma estratégia de infiltração, buscando subverter as crenças de dentro para fora. O modernismo teológico, com seu afastamento da escolástica e sua aproximação com as filosofias modernas, como o existencialismo e o relativismo, preparou o terreno para a teologia da libertação. Segundo o padre José Eduardo, a primeira descoberta da infiltração revolucionária em meios religiosos partiu de um rabino americano, Marvin Antelman, que afirma que tudo começou após a Revolução Francesa. Os revolucionários franceses jacobinos buscaram eliminar as religiões tradicionais através da violência. O homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre, afirmaram G. Meslier e Denis Diderot, pensadores influentes no desenvolvimento da Revolução Francesa. Porém, mesmo assassinando religiosos, tendo conseguido chegar ao poder e legislado contra a liberdade das religiões tradicionais, os franceses voltaram a buscar suas crenças. Segundo o rabino Marvin Antelman,
Os revolucionários observaram isso e mudaram o método de destruição das religiões. Eles não usariam a violência, mas se infiltrariam dentro das religiões e minariam os mecanismos de defesa de suas crenças. O judaísmo e o cristianismo eram os alvos principais. Vemos que a teologia da libertação não surge no vácuo, mas é o resultado de um longo processo de infiltração ideológica, que começou séculos atrás e culminou na sua aplicação na América Latina. Mas como essa ideologia se manifestou na prática e quais foram suas consequências devastadoras? A obra Teologia de la Liberación é um marco dessa infiltração. A obra defende uma análise marxista da revelação divina, buscando adaptar a fé às crenças do mundo moderno e justificando ações políticas radicais em nome do cristianismo. A obra influenciou movimentos como as comunidades eclesiais de base, SEBs, no Brasil, que se tornaram um importante alicerce para a formação do Partido dos Trabalhadores, PT. A aliança entre clérigos, progressistas e grupos políticos de esquerda, com figuras como Leonardo Boff, Frei Beto e Dom Helder Câmara, contribuiu para a politização da Igreja e a promoção de ideologias contrárias à doutrina católica. A conexão entre teologia da libertação e movimentos políticos de esquerda fica clara, revelando a sua natureza profundamente ideológica e a sua utilização para fins de poder. A Igreja Católica, porém, não ficou inerte diante dessa ameaça de fim. O próximo ato revelará a resposta da Santa Sé a essa perigosa infiltração ideológica. A Santa Sé, através de documentos emitidos sobre o pontificado de João Paulo II, condenou os aspectos marxistas da teologia da libertação, apontando seus perigos para a fé e a vida cristã. A condenação não se dirigiu à preocupação com os pobres, mas à utilização de uma análise marxista da realidade para justificar a luta de classes e a subversão da ordem social. Diversos teólogos da libertação tiveram suas funções suspensas devido à incompatibilidade de suas ideias com a ortodoxia católica, incluindo figuras como Leonardo Boff e Ernesto Cardenal. A Igreja Católica demonstra claramente a sua posição inabalável contra a distorção ideológica da fé, defendendo a sua doutrina contra a infiltração marxista. Mas a influência da teologia da libertação não desapareceu por completo, e suas consequências continuam a ser sentidas até os dias de hoje. A teologia da libertação, apesar das condenações, deixou um legado de divisão e confusão na Igreja. A politização da fé gerou conflitos internos e afetou a credibilidade da Igreja em alguns setores da sociedade. A utilização de conceitos marxistas para interpretar a mensagem cristã levou a uma distorção da fé e à propagação de ideias heterodoxas que continuam a influenciar alguns grupos religiosos. A busca por uma libertação exclusivamente material, em detrimento da salvação espiritual, gerou um vazio espiritual em muitos que abraçaram essa ideologia. As consequências da teologia da libertação transcendem o aspecto puramente teológico e causam danos à unidade e à credibilidade da Igreja. Mas existe uma luz no fim do túnel. A Igreja Católica continua a oferecer uma resposta firme e necessária contra a manipulação ideológica da fé. Embora alguns interpretem as declarações do Papa Francisco sobre a teologia da libertação como uma reabilitação, é importante lembrar que ele próprio reconheceu os aspectos positivos e desvios, enfatizando a condenação da análise marxista. A Igreja Católica continua a defender a importância da caridade e da justiça social, mas sem se comprometer com ideologias políticas que contradigam a sua doutrina. A fidelidade aos ensinamentos de Cristo e a rejeição de ideologias externas são cruciais para a preservação da fé genuína.
A Igreja mantém a sua posição contra a instrumentalização da fé para fins políticos, reafirmando a importância da ortodoxia doutrinária. A defesa da fé verdadeira exige vigilância e discernimento para que não nos deixemos enganar por ideologias que buscam distorcer a mensagem de Cristo. A solução para a infiltração ideológica na Igreja não reside em abandonar a preocupação com os pobres, mas em rejeitar a instrumentalização da fé para fins políticos. A verdadeira caridade cristã não se confunde com ideologias revolucionárias que buscam subverter a ordem social por meio da violência ou da manipulação. A Igreja Católica continua a defender os direitos dos mais vulneráveis, oferecendo assistência espiritual e material, sem se deixar capturar por agendas políticas que distorcem a mensagem do Evangelho. A formação teológica sólida, baseada na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja, é crucial para os fiéis a discernir entre a verdadeira fé e as ideologias que a corrompem. A verdadeira caridade cristã é um ato de amor, guiado pelo Espírito Santo, e não uma ferramenta para alcançar objetivos políticos. A preservação da fé exige um compromisso inabalável com a ortodoxia doutrinária e a rejeição de qualquer forma de ideologia que busque manipular a mensagem de Cristo. O estudo aprofundado da doutrina católica, a oração constante e a busca da santidade pessoal são essenciais para fortalecer a nossa fé e nos proteger das armadilhas ideológicas. Participação ativa na vida da Igreja, através da comunhão com os irmãos na fé, e o testemunho da fé no dia a dia são instrumentos poderosos para combater a distorção da mensagem de Cristo. Precisamos nos manter vigilantes, discernir as ideologias que buscam se infiltrar na Igreja e denunciar qualquer tentativa de subverter a fé verdadeira. A fé verdadeira é uma força transformadora que gera frutos de amor, justiça e paz, sem se comprometer com ideologias que promovem violência ou opressão. A defesa da fé católica é uma responsabilidade de cada um de nós e requer coragem, discernimento e perseverança. A teologia da libertação representa um alerta sobre a necessidade constante de proteger a Igreja das ideologias que buscam distorcer a mensagem de Cristo. A vigilância contínua, a formação teológica sólida e a fidelidade aos ensinamentos da Igreja são as armas mais eficazes para combater a manipulação ideológica e manter a pureza da fé. A Igreja Católica, apesar dos desafios, continua a ser um farol de esperança para o mundo, oferecendo uma mensagem de amor, redenção e salvação, que não pode ser comprometida por ideologias externas. Não nos deixemos enganar. Não nos deixemos manipular. O nosso compromisso deve ser com a verdade, com a pureza da fé e com a salvação das almas. A Igreja Católica permanece firme na sua missão de evangelizar e salvar almas, oferecendo uma mensagem de esperança e redenção a todos os povos. A luta pela pureza da fé é uma batalha contínua, mas a vitória final pertence a Cristo. Compartilhe esse vídeo e ajude a defender a verdade. Inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre fé e doutrina católica. Deus abençoe.